Tem noção do que é ficar praticamente um ano tentando conseguir migrar, né, de trabalho. E há 5 anos eu trabalho com reabilitação infantil e era uma área que ao longo dos anos foi me desgastando muito por conta do modelo das clínicas que eu trabalhei. E com o tempo eu perdi o prazer de trabalhar nessa área e fiquei num dilema muito grande entre continuo, permaneço ali ou eu tento outras possibilidades. Na época que eu pagava aluguel, não tinha a opção de tentar outras possibilidades. Então, como no ano passado eu me mudei para nossa casa própria, então agora eu tenho mais possibilidades. Então, se tornou um dilema de frustrações atrás de frustrações, quando você começa a aplicar para muitas vagas e o retorno é sempre o mesmo, agradecemos sua inscrição, mas decidimos optar por outra pessoa, né? Quem tá aí também na luta procurando emprego já sabe como é o texto pronto, que eles enviam isso quando enviam, porque tem muitos lugares que até hoje eu não tive retorno nenhum. Inclusive eu acho isso uma falta de respeito. Uma semana atrás, que foi terça-feira e hoje é terça também, o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu vi ali no LinkedIn uma vaga para psicologia numa empresa muito boa. Embora o salário não chegasse nem perto do que eu ganhava antes, tem muitos benefícios que eu também não tinha. Então, quando você é autônomo, você não tem benefícios. Essa é uma vaga de CLT e é num lugar perto da minha casa. Uma empresa grande que eu falei, quer saber, eu vou aplicar. Só que a aplicação dela era muito complexa, então eu precisava de um tempo para me dedicar com calma para preencher, porque é praticamente na plataforma da empresa que você tem que preencher, anexar arquivos, gravar um vídeo. E, gente, quando você está frustrado, às vezes você nem quer perder tempo preenchendo, você já descarta logo, não compensa e tal, mas eu coloquei muitas coisas na balança e falei, quer saber, eu vou parar aqui, eu vou sentar, eu vou preencher isso como se esse fosse o meu trabalho. Então, o trabalho que eu vou ter posteriormente, após ser contratada, que é anexar todos esses documentos, eu já vou fazer agora. Então, primeiro que eu comecei, eu pedi ajuda do ChatGPT para dar uma olhada no meu currículo, ver se estava tudo ok, e ele, enfim, o chat me chamou a atenção, falou que estava muito bagunçado. E aí ele me ajudou a organizar ali o que era importante, o que era relevante para essa vaga que eu estava aplicando, o que era importante destacar. Então, primeiro eu refiz todo o meu currículo e aí depois eu fui para a plataforma para repreencher, porque eu já tinha preenchido e aí depois eu vi que tinha muitos erros, porque eu já tinha aplicado para uma vaga semelhante, só que na mesma empresa em uma outra região. E aí foi quando, com calma, eu fui lá preencher. Eu acho que eu fiquei umas 4 horas no meu dia, porque eu tava preenchendo com calma ali. E nem todo mundo, gente, tá disposto a dedicar esse tempo. Às vezes nem tem esse tempo, mas pensa dessa forma, sabe? É o meu emprego, tipo, é o meu trabalho. Então eu já estou aplicando pra minha vaga. Então, se a gente não faz o mínimo pra aplicar, a gente quer que aconteça o quê? Um milagre pra gente conseguir o trabalho. Então, eu fui preencher tudo ali, visualizei tudo que estava, porque eram categorias, acho que eram 2 categorias, e dentro dessas 2 categorias tinham ao todo ali, cada uma 5 ou 6 tópicos para preencher. E um deles era endereço, meus objetivos, e aí eu pedia sempre uma ajuda do chat para reorganizar os textos que eu montava, mas de uma forma mais intencional. E aí o ChatGPT me ajudou. E aí tive o trabalho de anexar todos os meus as minhas formações, os meus diplomas, passar para o computador, criar uma pasta, colocar lá. E ainda tinha uma etapa que eu tinha que gravar um vídeo, não era obrigatório esse vídeo, mas aí eu ainda parei, fui me arrumar para gravar esse vídeo. Gravei o vídeo, editei, porque o vídeo tinha um tempo, editei, passei para o computador, do celular para o computador, também numa pasta, e aí coloquei lá,
E depois anexei o currículo que eu tinha atualizado. E depois disso tudo, ainda atualizei as informações que estavam lá. Por exemplo, eu tenho 3 especializações, mas quando eu fui ver, eu só tinha anexado meu diploma e minha CNH. Então, tipo, como que eles vão adivinhar que eu tenho especialização? E às vezes eles nem abrem o currículo, porque no currículo tá. Mas acredito que seja uma inteligência artificial do sistema que já lê e já te descarta. Então, às vezes, pode ter essa gafe. Então, eu falei, talvez tenha sido por isso que eu não consegui a outra vaga da outra vez. Aí, tudo bem. Aí, continuei, fui preencher tudo, gente. Foi muito cansativo, eu confesso. Para depois ainda ver que ainda tinham outras etapas. Além dessa, que é a primeira etapa, é a seleção do seu currículo. Então, ainda tem mais 4 etapas, mas eu digo 3, porque a quarta e última é mais a avaliação médica, né, de aptidão. Não é uma vaga, assim, dos meus sonhos e tal, mas é uma nova possibilidade de tentar. E eu quero tentar, eu quero testar novas possibilidades. E aí enviei, falei, tô leve. E aí ontem eu recebi um e-mail que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu passei para a segunda etapa. Então, há tanto tempo que eu não ouvia isso, que eu não recebia esse feedback, que eu fiquei muito feliz. Então, falou, boas notícias. Vamos lá. Boas notícias. Temos, o seu perfil foi considerado aderente para a vaga e você passou para a próxima etapa. E aí, eles me enviaram um link. E esse link consiste na prova, que eu vou fazer uma prova de português, que será feita, eu não sei como que é essa prova, não sei se é uma prova fácil, se é difícil, eles enviaram esse link que eu só posso abrir quando eu for fazer a prova. E, no caso, eles me enviaram esse e-mail ontem. Hoje, como eu estou, né, tô em casa, eu tirei o dia para estudar, para revisar um conteúdo de português de acordo com que porque eles liberam um conteúdo programático do que cai na prova, mas eu não sei como é a prova. Então, assim, Yasmin, mas é exagero, vale a pena. Eu não sei, eu só vou saber se eu testar, se eu entrar. Então, eu avaliei muito a empresa, o salário, assim, não é uau, mas tem muitos benefícios e oportunidades de explorar uma área diferente, uma oportunidade de crescer na empresa, porque eu já fui de empresas que o salário era altíssimo, mas você não conseguia passar dali. Você não avançava para lá, não adquiria mais conhecimentos. Então, só para você ter a noção dos benefícios, né? Que eu como CLT, que há muito tempo eu não trabalhava como CLT, eu acho que foi em 2020 ou 21, sei lá, a última vez que eu trabalhei com CLT e passei a trabalhar como autônoma. Deixa eu ver aqui. E aqui eles me deram o nome de todas as pessoas que passaram além de mim. Óbvio que eu não vou mostrar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E eu sou a 18ª. Então, ainda tem 18 pessoas que vão fazer essa segunda etapa também. Eu não sei quantas vagas são. Não diz se é uma vaga só, se são 2, não diz. Mas eu vou fazer. E aí, hoje eu tô tirando a tarde para estudar, revisar os conteúdos, porque eu estudei na época do ensino médio. E amanhã vai ser o dia de fazer a prova. Então, eles marcaram essa data. Dentro de tal horário, você tem para fazer a sua prova. Então, eu vou fazer. Então, os benefícios que você tem trabalhando lá. Vale transporte, porque como autônomo a gente não tem vale transporte. Pelo menos eu, como autônoma trabalhando em clínica, eu não ganhava passagem. Então, vale transporte, que é a obrigação quando você é CLT. Empréstimo consignado, plano odontológico, plano de saúde e auxílio babá ou educação infantil, quando eu tiver um filho. E mais do que isso. Cursos gratuitos, 100% gratuitos, para a área de atuação, da minha área de atuação, day off no aniversário, total passe, que é saúde e bem-estar, em academias, né, por um valor reduzido.
Então tem que ver as academias que aceitam. E vale refeição, alimentação, que é uma coisa muito importante, porque quando você é autônomo, tudo isso você tira do seu bolso. Então você tira vale alimentação, você tira o dinheiro para investir nos cursos, você tira o dinheiro para investir na sua saúde física, né, como academia. E aí, no final das contas, você coloca na balança, você tá gastando mesmo que se você trabalhasse dessa forma. E aí tem a cesta de Natal, que a gente ganha no final do ano, além do 13º, né, quando você é CLT. Aí, plano de previdência privada, auxílio doença, acidente de trabalho. Credencial SESC, que tem várias coisas, né? Tipo, tem acesso a teatro, estádio, piscinas, quadras poliesportivas, exposições, então esportes em si, que também tem um enorme aqui em Nova Iguaçu, ali na Dutra, no SESC. E ações de cuidado com a saúde do corpo e da mente. Eu tenho muito interesse depois em trabalhar nesse setor de promover bem-estar para os colaboradores, porque eu sei o que é você adoecer no trabalho. Depois, colocando na balança, eu falei, vale a pena. Para mim, vale a pena. Então, estou me dedicando agora a uns conteúdos de português. Então, estou estudando, já peguei o conteúdo teórico e agora estou fazendo alguns simulados no YouTube mesmo. E aí, estou fazendo esses simulados aqui para poder revisar todo o conteúdo que eles colocaram lá. É bem extenso, gente, bem extenso. Na prova, para a prova de português, que ainda tem o conteúdo de informática, para eu poder amanhã fazer uma excelente prova, uma prova com tranquilidade, cuidado. O meu objetivo é tirar 10, né? A gente nunca tem que fazer uma prova pensando em tirar a média para passar, mas o meu objetivo é tirar 10, que essa é a segunda etapa, para poder passar para a terceira etapa, que é a conversa com o RH. Então, eu vou deixar vocês a par de tudo à medida que eu for avançando nesse processo seletivo e conto para vocês sempre como que foi e tal. E se você é alguém que está pensando em migrar de trabalho, quero te encorajar a tentar em migrar de área. Talvez você não ganhe tanto quanto você ganhava antes, mas você vai ganhar satisfação em trabalhar, você vai ganhar possibilidades de cuidar de você, você vai ganhar mais tempo, porque antes eu apliquei para uma que era, acho que lá na zona sul do Rio, ou na Barra, então só de viagem até lá são umas 3 horas, então essa é aqui pertinho da minha casa, uns 20 minutos de carro ou menos, depende do trânsito. Então, tudo isso eu coloquei na balança porque eu preciso agora, tá bom? Então, hoje é o dia 2 desse processo aí.